Pai Santo, grande Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Graças te damos, Pai, por mais essa noite, podemos estar aqui reunidos debaixo do teu sangue carmesim, para o perdão de erros e falhas, através do teu santo nome. E pedimos, Pai, toma o total controle e preeminência deste culto esta noite, Pai, colocando por terra toda a obra do mal, toda incredulidade, toda canseira, todo o enfado, Pai. Fique para lá daquela porta, Senhor. E o Senhor acampa anjos ao redor de nós, Pai. Colocando um anjo aqui neste púlpito, outro ali naquela porta e nos guardando. E conceda misericórdia, Pai, de que na tua palavra sendo pregada, o poder seja derramado do alto, as línguas de fogo se repartam sobre os teus filhos e derrama curas, libertações, restauração de força, fortalecimento, Pai, e posicionamento na tua palavra. E antes da tua palavra, Pai, aceita os pedidos de oração dessa noite. Oração por Sara, por solução de causas. Pai amado, ajuda a tua filha, Pai, nos momentos de aflição. E salva ela, Pai, e resolva as causas, dê as soluções, as saídas, para que a tua filha possa alcançar a vitória. Oração em favor de Zadok e Samuel, por libertação e por causas. Pai amado, guarda esses jovens, Pai, e não somente eles, mas todos os jovens aqui do Tabernáculo Monte Sião, todos os filhos, todos os netos, Pai, sejam guardados pela tua misericórdia. Soluciona as causas, os problemas, Pai. Ajuda eles e guarda eles em tua misericórdia. Oração para a irmã Margarida, Delcíria, Sérgio, Marta. Solução de causas, saúde e libertações. Pai amado, os teus filhos têm passado por um vale de sofrimento, Pai. Um vale de provas, Senhor. Mas o Senhor é um Deus de monte e também um Deus de vale. Envia tua mão de socorro, tua mão poderosa, Pai, e ajuda os teus filhos nesse momento, restaurando sua saúde, resolvendo os problemas, Pai, limpando os lares e dando a vitória. Pai amado, também oração em favor de Ramon Luiz, Maria, por viagem. Pai amado, abençoa, Pai, guarda, leva em segurança e traz em segurança os teus filhos, que estarão enfrentando as estradas nesse final de ano, para ver seus parentes, Pai, as famílias distantes, e que eles possam também ser bênção nesses lares, Pai, levando a tua palavra, levando o teu espírito e o teu poder. Também oração por Ivan, por sua empresa, Dejanir, Alex, Aparecido, Sueli, Eleilson, por libertações. Tenha misericórdia deste povo, Pai, faz prosperar seus negócios, seus lares, suas famílias, Pai, colocando eles por cabeça e não por cauda, e dando a salvação e a vitória através do teu nome. Também cartas de oração para a libertação, família de Inês, Carla, Stefferson e Stephanie. Pai amado, guarda os teus filhos, Pai. Liberta eles de todas as coisas contrárias ao teu espírito, Pai. Tira os demônios, tira a mão suja de Satanás do teu povo, Pai. E abençoa a tua igreja com misericórdia, com poder, com dons, com sinais, com maravilhas, com cura, com libertação, Pai, e principalmente com o teu Santo Espírito dentro de nós, em nossos corações e nossas almas. Pai amado, abençoa o nosso culto essa noite e nos dá a vitória através do teu sangue carmesim. E conceda a nós sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. É o pedido no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos alegres? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja de Deus, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Aleluia. Último livro da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, que Deus enviou um pouco de chuva, né, irmãos? Para dar uma refrescada aí. Glória a Deus. Livro da revelação de Jesus Cristo. Amém? Livro do Apocalipse. Nós vamos ler ali no capítulo 1. Do versículo 1 em diante. Amém? Aleluia. Todos encontramos o último livro ali da Bíblia. Fácil de achar, né, irmãos? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus:
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Até aqui, Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, livro de Apocalipse. Aleluia. Amém. O pastor dando um recado aqui do... Amém. Quando eu for para lá. Aleluia. Aí quando eu for lá, me solta do cabo, né, irmão? Aleluia. Irmãos, o livro de Apocalipse, toda a Bíblia tem, né? Todo mundo conhece esse livro. Você tem até filmes, né? Que o povo inventa aí. Filmes apocalípticos, né? De fim do mundo. Que o mundo acaba e o povo fica correndo para um lado e para o outro e se salva ainda, né, irmãos? Aí salva 2, 3 gatos pingados lá, que é o herói do filme, né, irmão? Irmãos, só tem um que salva do mundo pós-apocalíptico. É Jesus Cristo, irmãos. Se não tiver Jesus Cristo, pode ser qualquer herói de filme, não salva, irmãos. Porque o mundo inteiro se acaba, não vai sobrar nada. Ele vai ser renovado, inclusive, para o milênio. Tudo será queimado. Aonde o homem vai se esconder do fogo? A Bíblia diz que se ele subir para uma montanha, Deus derruba ele. Se ele entrar para uma caverna, Deus vai lá, tira ele. Derruba a caverna, tira ele da... Se ele descer no fundo do mar, Deus vai lá buscar ele. Vamos dizer assim, manda uma varinha de pesca lá do Espírito e pega ele. Não tem jeito, irmãos. Não tem para onde fugir. E o livro do Apocalipse, ele é como se fosse a revelação de toda a Bíblia. De tudo que tem na Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, ela é livro profético, livro histórico. Você lê a história de Israel, a história daqueles homens, daquelas pessoas que passaram lá no tempo de Jesus. Você lê a história de Jesus, não é? Não conta a história da vida de Jesus? Conta a história depois do livro da vida de Paulo, no livro de Atos. E aí você tem as epístolas, né, que são cartas, recomendações à igreja. Mas não é só um livro histórico. Porque lá dentro da história tem profecias. Tem coisa que um homem ungido falava que não acontecia naquela hora. Ia acontecer anos na frente. Você vê uns exemplos. Elias falou para o rei, né? Olha, você, infelizmente, pelas coisas que você fez, você vai morrer. Né? Israel ficará sem rei. A sua esposa aí, essa pecadora, ela vai virar comida de cães. O rei, como diz o pastor aqui, quebrou pau no ouvido, nem ligou, irmãos. Continuou a vida dele. Lá na frente aconteceu, foi para a guerra, vocês sabem a história. Vestiu de soldado, achando que ia enganar Deus. Levou uma lança no umbigo aqui, morreu. A mulher foi jogada numa sacada. Aconteceu, irmãos. Por quê? Porque eles mataram, mentiram, idolatraram, fizeram toda a desgraceira de coisa. A Bíblia diz que ninguém foi como o rei Acabe, que se vendeu de todo o seu coração para fazer mal diante de Deus. Olha que homem é esse, irmão. Deus não pôde poupar. Então as profecias vêm também do lado bom, não é só do lado ruim. Uma virgem gerará um filho. Você vê, Jesus veio, cumpriu a promessa. E o livro de Apocalipse, ele é um livro profético. Aqui no livro de Apocalipse tem coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo agora, e tem coisas que ainda vão acontecer. Ele é um livro profético, ele foi escrito lá atrás, então tem coisa que já aconteceu nesse meio tempo entre nós e ele lá atrás. Então você vê, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Que revelação que Deus deu para Jesus Cristo, irmãos? A revelação dele mesmo. Deus o Pai, que é Deus o Espírito, ninguém nunca viu nem ouviu. Mas o Filho, o corpo, o fez revelar. Deus se revelando em Cristo, em um homem chamado Jesus. Ele deu a revelação dele, como Pai, no Filho Jesus. Por isso que eu falo para os irmãos, substitui lá no Evangelho de João, aonde está Pai com letra maiúscula, coloca Espírito. E aonde está Filho com letra maiúscula, coloca corpo e lê.
É o Espírito no corpo. Não é 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, como os povos aí. Porque, irmão, desculpa, vou falar uma coisa aqui que as pessoas têm que ter entendimento. Deus não é pai literal de ninguém. Deus não tem nem esposa, com quem que ele vai casar para ter filho, irmãos? Então é filho simbólico. Nós somos filhos de Deus por espírito de adoção. Nós éramos criatura, nós somos criados por Deus. Nós somos peça que Deus criou, mas Ele adotou nós pelo espírito de adoção de filho. Agora, Jesus Cristo é o único gerado. Deus não construiu Ele com a sua mão. Deus gerou Ele no ventre da Maria, pelo poder e sombra do Espírito Santo, o Espírito dele mesmo. Porque se for 3 pessoas e o Espírito Santo é uma pessoa diferente do Pai, quem é o Pai de Jesus? Deus o Pai ou o Espírito Santo? Deus não pode ter 2 pais. Tem que ser um só. E Jesus vem e fala, eu e o Pai, o Espírito, somos um. Então você vê, Deus Espírito, na carne, Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. João aqui, irmãos, representa a igreja. E o anjo são os mensageiros que vieram notificar a igreja da revelação de Jesus Cristo. Você quer ver um exemplo? Até um tempo atrás, no tempo de Lutero, Wesley, eles criam na Trindade, irmãos. Mas o anjo mensageiro veio apontar a deidade de Jesus Cristo, como está na Bíblia. Os pastores, hoje os teólogos, se você perguntar para eles, eles falam, toda a Bíblia aponta à Trindade. Desculpa, então eu devo ser muito burro, desculpa a linguajar. Porque eu não consigo ver 3 aqui. Desculpa, eu vejo 1. Jesus Cristo, eu e o Pai somos um. Como é que pode ser 3? Ah, mas a Bíblia toda aponta para 3. Então, desculpa, eu não consigo ver isso. Então notificou a João, seu servo. Quem? Os anjos. Veio notificando. O qual testificou da palavra de Deus e deu testemunho de quem? De Jesus Cristo. E de tudo que tem visto. E aí ele faz aqui a promessa, irmãos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Aí eles falam assim, ó. A Bíblia fala que a vinda de Jesus está próxima e até agora não veio. Aqui não fala que a vinda de Jesus está próxima, embora esteja próxima. Aqui diz, guardam as coisas que estão nesse livro, as profecias, e nela estão escritas. Porque o tempo destas profecias aqui estão próximos. Você não pode pegar e separar o versículo todinho, destrinchar ele e aplicar do jeito que você quer. Aqui é um texto completo. Então essas profecias, o tempo estava tão próximo que teve umas que até já cumpriu. Outras que estão cumprindo agora. E outras que vão cumprir lá na frente. Então você tem. Hoje eu quis fazer um estudinho aqui para os irmãos. Como é o último culto, né, do ano. Que depois vai ter o culto da virada, né, irmãos. Que já é um culto à parte, né. Que a gente dá mais testemunho, canta e fala das coisas de Deus também. Pode ter pregação, não tem problema. Mas um culto normal é hoje, né, irmãos. Então seria o último culto. Muitas vezes a gente fala do Apocalipse, as igrejas falam aí, né, irmãos? Deixa eu tentar trocar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a gente vê o Apocalipse, quando você lê, está meio misturado, né, irmãos? Você lê o Apocalipse, ele é todo misturado. Aí você lê e falou, mas isso aqui parece que já aconteceu lá atrás. Eu não estou entendendo onde está encaixado isso aqui. Mas isso aqui já não foi lá na frente, já não foi lá atrás? Porque ele não está na ordem certinha, irmãos. Ele é um livro profético. João não viu isso aqui num dia só. Igual você senta lá e assiste um filme 1 hora e pronto, já foi tudo. Não. Isso aqui foi dias, meses, até ano, ele vendo essas visões. Por isso que o anjo mandava escrever. Escreve, porque você vai ver uma coisa e vai esquecer. Não é assim com nós? Então ele foi escrevendo. Tem coisa aí que falou assim, sela e não escreve. Aí tem pastor hoje que fala que sabe o que é. Se nem João sabia, como é que esse pastor sabe? O pastor está sabendo mais do que Deus, mas não tem problema. Deixa eles com a sabedoria deles, nós fica com o que tem aqui. Amém? Então, o livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós lemos aqui, né, irmãos? Capítulo 1 de Apocalipse. O que é o capítulo 1? É o prefácio, a apresentação, não é?
ele apresenta quem? Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, e notificou, né, o seu servo João através do anjo, e trazia as profecias e tal. João escreve as 7 igrejas que estão na Ásia, que você sabe que são as eras da igreja. João vê a visão. Eu, João, também, vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, no versículo 9. Na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos. Você sabe que ele estava lá porque foi mandado para lá em exílio, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito, ou seja, visões, no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Ele dá os nomes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quando ele se virou para ver a voz, irmão, você vê, ele ouviu a voz atrás dele, como uma trombeta. E essa voz falou: Eu sou quem? O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Esse é Deus Jeová. Quando ele vira para ver, o que ele vê? Vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, quem? Olha só. Um semelhante ao Filho do Homem. Quem é Filho do Homem? Jesus Cristo. Vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Seus olhos como chama de fogo. Isso aqui o profeta chama da sétupla glória de Deus em Jesus Cristo. Seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra o quê? 7 estrelas, da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém? E aí olha só, quando eu vi, caí em seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Mas não é o que Jeová tinha falado, irmãos? Agora Jesus falando. Eis que vivo e fui morto. Quando é que Deus morreu e ressuscitou, irmãos? Quem morreu? Não foi Jesus Cristo? Deus não pode morrer, mas num homem pode. Jesus Cristo morreu e voltou. E ele diz: Eu sou o primeiro e o último. Quando você lê João, ele fala: Todas as coisas foram feitas por quem? Por ele. Para ele. Ele é o princípio da criação. O primogênito da criação, o primogênito dos mortos na ressurreição. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o amém de Deus. O assim diz o Senhor. Jesus Cristo é Deus completo, irmãos. Nós temos Deus em parte em nós. Tanto que se eu estiver pregando aqui e o coração para de bater, eu morro. Deus, Jesus não morre mais. Já morreu uma vez. Ao homem só resta morrer uma vez e depois o juízo. Jesus, como homem, morreu em juízo, porque ele se fez pecado, ele desceu até a parte baixa da terra, por causa dos nossos pecados. Foi juízo para ele. Mas ele entregou os pecados de volta para Satanás e veio glorificado agora em glória. Subiu e assentou-se no trono. Não ficou nem de um lado nem do outro. Ele está no meio do trono. Apocalipse 5, nós vamos chegar lá. Escreve as coisas que estão vistas, as que são e as que depois desta hão de acontecer. E aí aqui, ó, os mistérios das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As pessoas falam: não acredito nessas coisas de vocês. Vocês adoram homens. Os nomes desses homens não estão na Bíblia. Os nomes não estão mesmo, mas o ministério está. O nome de João Batista não estava no Antigo Testamento, mas o ministério estava. Eis que eu enviarei o profeta Elias diante do meu anjo, diante da minha face, para preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. João Batista preparou um povo para receber a glória de Deus, que é Jesus, que veio ao templo físico lá em Jerusalém. E depois rejeitaram, irmãos. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, irmãos, olha só, Apocalipse 1 apresenta Jesus, né, o prefácio. Falando ali, ó, o livro é uma profecia, vocês têm que ler, guardar isso no coração, para ser bem-aventurado, são as bem-aventuranças. Bem-aventurado o fraco de espírito, ele é o rei do céu. Bem-aventurado os mansos, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo. Tem várias bem-aventuranças, né, irmãos?
Tem bem-aventuranças secretas, vamos dizer assim, escondidas. Tem uma que Jesus fala assim: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Não está no Sermão do Monte, se você for ver. Mas Jesus falou: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Mas tem gente que se escandaliza nele. Bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Olha, não é a melhor bem-aventurança? Praticamente é essa, irmão. E aqui, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desse livro, o que lê e o que ouve. Muitas vezes é o pastor pregando aqui e nós sentados aí ouvindo. Deus está abençoando o pregador e ouvindo o ouvinte. O evangelista e aquele que está recebendo. Então, capítulo 2 e 3. O capítulo 2 e 3, irmão, você mais do que conhece. Eu vou colocar aqui, ó. 2. Vocês perdoam a minha letra, que minha letra é de médico, né, irmãos? Embora não tenha diploma de medicina. 2 e 3 são as eras da igreja. Vocês sabem disso, né, irmãos? Vou colocar aqui. Eras da igreja. Aqui são marcadas as mensagens, as eras da igreja. Onde Deus enviou os anjos mensageiros em cada era. Amém? Por isso que você vê, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, versículo 1 aqui no capítulo 2. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos castiçais de ouro. Quem é esse? A gente acabou de ler no 1, Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu e enviou o seu anjo para notificar a igreja. Você vê que a mensagem não é do homem, a mensagem é de Jesus. O homem recebe a mensagem de Jesus e traz à igreja. Quem mandou escrever? O que está com a destra, com as estrelas, e está no meio dos castiçais de ouro. Esse é Jesus. Aí você vê, Esmirna, e ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Versículo 8. Quem é esse que foi morto e reviveu? Jesus de novo, irmãos. Segunda era, Jesus. Primeira era, Jesus. Segunda era, Jesus. A primeira era, Paulo fala. Porque Paulo que é, vamos dizer assim, o fundador do cristianismo, né, irmãos? As igrejas como a gente tem hoje, as ordenanças, as coisas, até a ceia, tudo posicionamento. Foi Paulo que posicionou. E Paulo fala assim: o meu evangelho não aprendi de homem algum, mas por revelação do Senhor Jesus Cristo. O primeiro mensageiro tinha a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos pular aqui, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, versículo 12. Escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, a espada que sai da boca. Apocalipse 1, é o mesmo. Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Está vendo que está com letra maiúscula aqui o Filho, não está? Filho de Deus, Jesus Cristo, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Apocalipse 1. Você vê como é que vai voltando, irmão? 2 e 3 está mostrando esse aqui. Igreja de Sardes. Versículo 1 do capítulo 3 agora. E ao anjo que está na igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essas 7 estrelas, que estavam na mão dele, que a Bíblia no versículo 1 chama de anjos, são os 7 Espíritos de Deus enviados para pregar a igreja. Conheço as tuas obras e assim por diante. Versículo 7 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escrito: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem é o filho de Davi, por título? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o irmão Tarcísio passando lá? Não, era Jesus Cristo passando lá. Jesus Cristo é o filho de Davi. 2 e 3, irmão. Está tudo aqui, ó. Vocês estão vendo. Depois de Sardes vem Filadélfia e depois Laodiceia. Agora, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é o Amém, testemunha fiel e verdadeira?
Está dizendo aqui. O princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação? João capítulo 1. Jesus Cristo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e andou entre nós, e ele era o princípio da criação. Jesus Cristo trazendo a mensagem, se revelando para a igreja através dos anjos mensageiros, os espíritos ministradores em cada era. Então Apocalipse 2 e 3 é a chave, irmãos, das eras da igreja. Qual igreja? Igreja gentia. Tá? Mas aqui na era da igreja, irmãos, presta bem atenção. A igreja gentia vai caminhar, mas vai haver, vamos dizer assim, ações de Deus com todo o planeta. Seja judeu, seja gentio, seja cristão ou não. Porque na abertura dos selos, os selos ocorrem aonde? Dentro das eras da igreja, irmãos. Então vamos seguir aqui. Eu marquei, tá, irmãos, para eu não perder, porque a minha memória também não é máquina, né, irmãos? Apocalipse 4. O que é o Apocalipse 4, irmãos? Quando termina o Apocalipse 3, vou pôr aqui pó do vento. Depois destas coisas, olhei, versículo 1 do capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse... A primeira voz como de trombeta, qual foi a voz de trombeta que falou com ele? Ouvi uma voz por trás de mim, como de trombeta, dizendo, eu sou o primeiro e o último. Quem era esse? Jesus, não era? Agora você vê aqui, ó. Ouvi a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo. É a voz de Jesus. Disse, subi cá. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. Esse é o arrebatamento da igreja. A voz de trombeta. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os mortos serão ressuscitados, nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos, o subicá, para encontrar com o Senhor nos ares. Apocalipse capítulo 4 é o arrebatamento, o subicá. E ocorre aonde, irmãos? Dentro da era das igrejas, no fim da era da igreja. Na era de Laodiceia, fecha a era da igreja e acontece o arrebatamento. Você vê, tudo até aqui está encaixando, irmão. Esse subicá é o arrebatamento. Quando ele vê lá no arrebatamento, o que ele vê? Eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Não 3. Um assentado sobre o trono. Então você segue no capítulo 5. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então você sabe a história do Apocalipse 5, irmãos. O anjo pergunta, quem é digno de abrir os selos? Abrir o livro, lê ele ali. E aí João vê, e aí fala, o que fala ali, irmãos? Ninguém no céu, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum arcanjo, nem quem está na terra, nenhum homem, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum presidente, nenhum rei, nenhum príncipe, nem profeta, nem os que estão debaixo da terra, os mortos, os santos, os patriarcas, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo que está na outra dimensão. Ninguém podia abrir o livro e nem olhar para ele. Apocalipse 5 é o livro selado. Vou marcar aqui para não errar. Livro selado. Então João começa a chorar por quê? Perdemos tudo, né, irmãos? Não adiantou nada chegar até aqui, porque o livro da redenção da raça humana está ali, ninguém pode abrir, ninguém pode olhar para ele, muito menos eu, nós, no trocando em miúdo, lascamos-se. Já era, perdeu tudo. E quando ele estava chorando, uma voz diz, João, não chores. Eis aquele que venceu e que pode abrir o livro, desatar os selos. O leão da tribo de Judá, o Deus Jeová pode. E quando ele vira, irmãos, para ver o tal leão da tribo de Judá,
Quem ele vê? Um cordeiro como havendo sido morto. Jesus Cristo, no meio do trono, irmãos, com o livro em sua mão, irmão. Jesus Cristo no meio do trono, com o livro em sua mão, tomou o livro que estava na destra daquele que estava sentado. É como se Jesus estivesse sentado com o livro no colo e ele mesmo levantou e se revelou. E ali diz que ele desatou os selos. Então a gente pula, irmãos, capítulo 6. Havendo aberto o cordeiro um dos selos, ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E passou o cavalo branco, não é? Capítulo 6. É o quê? Selos. Vou marcar aqui. Irmãos, o primeiro selo foi aberto aonde? O cavalo branco era o quê? O Espírito, o anticristo. Uma doutrina que veio para enganar. Começou aonde? Na primeira era. Na primeira era da igreja. O 6º selo, o primeiro selo foi aberto aqui, ó. 4, 5 e 6 está dentro das eras da igreja, irmãos. O primeiro selo começou na primeira era, o cavalo branco, lutando contra a face de leão. Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, quem que abriu o selo? O cordeiro. Quem abriu o selo não foi o irmão Brana, quem abriu o selo não foi um anjo, quem abriu o selo não foram profetas, não foram reis, não foi sacerdote, não foi ninguém. Foi o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus Cristo. Ah, mas como que o irmão Brana viu o selo lá em 63, quando ele foi arrebatado? Os anjos trouxeram a revelação da abertura do selo. O irmão Brana estava aqui, irmão? Na primeira era? A primeira era era Paulo. Como é que o irmão Brana que abriu o selo? Como dizem alguns tabernáculos. O irmão Brana viu a revelação da abertura dos selos. Mas quem abriu o selo é o cordeiro. Ou então a Bíblia está mentindo. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz aqui: tendo aberto o selo, o cordeiro. Capítulo 6, versículo 1. E aí você vê o cavalo branco, primeiro selo. Né? Cavalo vermelho, segundo selo. Onde foi o segundo selo? Dentro da era da igreja. Cavalo vermelho, a era de Tiatira, começou a matar. Você vê o cavalo branco, irmãos, veio lá, ó. Éfeso, Esmirna, em Pérgamo, ganhou a coroa, vocês sabem a história, porque o cavaleiro que estava sobre o cavalo branco era um espírito, mas encarna em um homem quando ganha a coroa. Cria a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mãe das abominações da terra, vocês me desculpem. E as abominações da terra somos nós, os protestantes. Que nós bebe da fonte católica, porque batiza na Trindade, toma a ceia tudo errada, conforme eles ensinam. Desculpa, nós cultuamos homens mortos, tem gente falando que Brana é o novo nome de Deus, não é catolicismo? Mas nós não, nós estamos fora disso. Cavalo vermelho, matou, sangue. O que estava sobre o cavalo tinha o nome de guerra, foi dado uma espada, veio para matar. Depois cavalo preto, era de Sardes. Aonde que é o terceiro selo? Porque os 6 são os selos. Dentro das eras da igreja, irmão. Não é a era da igreja aqui? Sardes? O cavalo preto. Mercadejo, comércio, indulgência. Não é as igrejas até hoje, irmãos. Vamos fazer aqui no Tabernáculo Monte Sião uma campanha de 1 mês. Uma campanha profética que os irmãos, nós vamos pregar aqui. 1 mês, irmão, não pode faltar, não pode falhar. E nós vamos distribuir os envelopes e vocês trazem o envelope recheado de dinheiro. Cavalo preto, irmão. Se você der o dízimo de R$100, que você ganha 1.000, Deus vai te devolver ali a bênção do dízimo. Mas se você fizer uma aposta com Deus e der R$500, Deus vai multiplicar seu dízimo 5 vezes. Aonde está escrito isso, irmão? Barganha com Deus? Deus virou agora casa de aposta? Pelo amor de Deus, irmão. Cavalo preto. Se você der sua casa, Deus te dá 2 casas. Onde está escrito isso? Se você der tudo que você tem e ficar morando na rua, você vai morrer de fome na rua. Deus não faz barganha. Isso é cavalo preto, comércio. Compra um óleo ungido aqui, irmãos, que nós pegamos umas raízes, hortelã, hortaliça, cheiro verde, coentro, cebolinha, enfiei num óleo aqui que eu fui lá em Israel comprar com o dinheiro dos irmãos.
Porque os irmãos dão o dízimo, o pastor viaja para Israel, tira foto, põe no Instagram, fica todo bonito, né? Os irmãos lá sentados nos bancos duros, às vezes não tem o que comer em casa, mas o bonzão lá viajando em Israel, aí vem com um pouquinho de óleo, mistura um monte de óleo de cozinha, coloca uma coentro, cebolinha, sálvia dentro e fala: ó, irmãos, compra esse óleo. Comprar? Para ungir a casa, para isso, para aquilo. Comércio. É a mesma coisa, o mesmo quadro. Estamos vendendo ovelhas, estamos vendendo rolinhas, estamos vendendo as coisas aqui. Jesus chegou lá e bum! A casa do meu pai seja casa de oração. Aqui não é comércio, não. Aleluia! Quer vender, vai vender lá fora, irmão. Eles trazem tudo para dentro da igreja. Os campistas do templo, os mesmos fariseus, os mesmos espíritos que atuou lá, são os espíritos que atuam aqui. Espírito não morre. Os mesmos espíritos de porco que estavam lá no Gadareno, são os espíritos de porco que estão hoje nos religiosos. São tudo espírito de porco, desculpa eu falar. Por isso que nós temos que se livrar dessa natureza nossa de porco e entrar na natureza do cordeiro, que é outro animal diferente. O espírito da pomba, o espírito da águia. Mas tem gente que prefere o espírito do urubu. Capítulo 7. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse. Ouvi outro anjo subir, já o versículo 2, ao lado do sol nascente, né? E aí vai dizendo. O capítulo 7, irmãos, fala dos judeus e da tribulação. Porque veja, versículo 4. Eu ouvi o número dos selados, preste atenção. E eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Aser, 12 mil selados. Da tribo de Naftali, 12 mil selados. Eu estou procurando aqui o nome dos testemunhos de Jeová, tá? 12 mil selados da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, 12 mil selados, da tribo de Levi, 12 mil selados, da tribo de Issacar, 12 mil selados, da tribo de Zebulon, 12 mil selados, da tribo de José, 12 mil selados, da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Aqui não tem nome de testemunho de Jeová, adventista, assembleiano, batista, tabernáculo, Monte Sião, não tem aqui. São 12 tribos com 12 mil selados cada um. Aonde que vai ser selado esses 12 mil, irmãos? Esses 144 mil, 12 mil de cada tribo. Na tribulação, no 6º selo. Então, Apocalipse 7, são os 144 mil selados. Eu vou colocar aqui, ó, os selados. E os remidos, que nós vamos ler mais para frente ali. Certo? Os remidos. Oh, de bonito, hein? Os selados e os remidos. Aonde que vai ser selado esses 144 mil? No 6º selo. Aonde que está o 6º selo, irmãos? Dentro da era da igreja. Depois do subcar. Os santos e os mártires. Versículo 9 em diante. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Você vê que não é só judeu. Que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas em suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos que me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Versículo 14. E no versículo 15: por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo.
Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Essas são as denominações, o povo crente que não subiu no arrebatamento, irmãos, presta atenção, passará pela tribulação e entrará salvo, mas não assenta no trono. Ele fica diante do trono. Porque quem assentou no trono, na era de Laodiceia é dito, aquele que vencer se assentará no meu trono comigo, como eu assentei no trono de meu Pai. Por isso que tem pastores, hoje você pega na internet e fala, não, a igreja passará pela tribulação, porque você foi salvo, aí você passa na tribulação, mas mesmo assim você vai para o céu. Desculpa, irmão, se alguém estava lá no céu e viu esse povo chegar, quem é que estava lá que viu? João estava lá, João representa a noiva já está lá no céu, vendo os 144 mil chegando e vendo os que vieram da tribulação chegando, irmão. O anjo perguntou para quem? Quem são esses que vem vindo aí? Não tem ninguém aqui, estou perguntando. João estava lá, irmãos. João representa a noiva fica no trono, ela não fica diante do trono. Parece que esses pastores querem que o povo passe pela tribulação. Desculpa, parece que quer matar o povo, tem prazer em ver sangue. Eu quero que o povo entre em Jesus Cristo. Então esses aqui são, aonde que esses passam? Vieram da onde, irmão? Da grande tribulação. Aonde que acontece a grande tribulação? Na era da igreja. No fim da era da igreja, depois de subcar, no sexto selo. Primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto. Quarto selo, cavalo amarelo. Mistura, sincretismo. Quinto selo, almas debaixo do altar, que clamavam dizendo, até quando o Senhor não vingas o nosso sangue? O que foi dito aquelas almas debaixo do altar no quinto selo? Necessário vos é que espere mais um pouco de tempo para completar o número dos seus conservos. Os 144 mil completam o número dos conservos do quinto selo. O quinto selo foi aonde? Era da igreja. Já na época do fim aqui, nazismo. Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann mataram milhões de judeus, irmão. Essas almas desses judeus mortos nos holocaustos estão debaixo do trono de Deus, clamando por vingança do sangue deles. Mas os outros judeus têm que ser selados para completar esse número. Vai ser selado aonde? Na tribulação. A tribulação caindo para o mundo, Moisés e Elias lá tratando com esses judeus na festa da expiação. Você lembra das festas? Páscoa, pão ázimo, primícia. Aí você tem Pentecoste, que é a que nós estamos vivendo, não é? Aí tem a festa dos tabernáculos, que é o milênio, que é para nós. Mas tem a festa da expiação, que é para eles. Os judeus vão ter que rasgar suas vestes, porque vai ser perguntado para aquele homem que descerá, assim como viste este Senhor subir, assim mesmo verá descer. Aí eles vão perguntar, como foste feridos? Que feridas são essas em tuas mãos? Fui ferido na casa de meus amigos. Jesus Cristo mostrará para eles as mãos feridas. E eles vão prantear e rasgar suas vestes, botar a cara no chão, chorar e dizer, nossos pais, dos nossos pais, crucificaram o Senhor. Senhor, misericórdia de nós. E Ele vai perdoar, irmão. 12 mil de cada tribo, os nomes que estiverem no livro da vida do Cordeiro. Quando foi dada uma ordem para Oséias e os irmãos dele naquela época voltarem pelo rei Dario, se eu não me engano, ou o rei Ciro, porque foi os dois reis, que permitiram ali mais ou menos, um morreu, depois assumiu o outro, mas continuou permitindo as ordens ali, para voltar e reconstruir o trono. Vocês já viram lá nos livros, lá, irmãos, dos profetas? Eles conferiram os nomes da genealogia de quem podia voltar. Se não tivesse o nome ali na genealogia, ficava lá na Babilônia. Você não tem nome escrito aqui. Esses judeus, eles têm o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Esses irmãos que passam na tribulação, eles têm o nome deles escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas irmão, não entrou na noiva. Não entrou na noiva. Mas se você ler aqui, eles foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eles só vão derramar o sangue deles, mas o sangue deles não lava. É o sangue do Cordeiro que lava. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele pode mais do que qualquer um.
Aí vem a pessoa, mas eu não aceito, aquele irmão lá vai ser salvo. Vai porque Deus quer, você não manda nem em você. Aí você quer fechar a porta do céu para o outro? Vai ser salvo na tribulação, só que vai ter que, né? Pelo amor de Deus, né, irmãos? É bom suar a camisa agora, igual nós estamos suando aqui. Adorar a Deus, fugir de um cigarrinho leva o homem para o inferno. Irmãos, e o diabo ainda é tão perverso, ou tão irônico, que você vai no mercado comprar, e você compra, ninguém fuma enganado. Você pega a carteira de cigarro, está lá escrito, esse trem aqui te causa um câncer, está lá na caixa daquele trem lá. Isso aqui te mata, isso aqui te deixa aleijado, te deixa cego, ataca seus pulmões, desgraça a sua vida. E o cara abre aquele negócio e... Pelo amor de Deus, irmão. Se fosse enganado, falar, isso aqui vai deixar você jovem, vai deixar você bonito, vai trazer os cabelos para os careca, né? Revitalizar as vistas do cego, todo mundo podia usar. Ia morrer todo mundo, mas enganado. Mas está lá, irmãos, eu fui numa vez, o homem estava na fila, ele comprou. Eu olhei um pé podre desenhado lá. Aí eu olhei aquilo e falei, credo, deixa eu ver isso aqui. Estava um pé todo podre, falando, isso aqui causa câncer, seu pé podre, necrosado, vai cair tudo. E ele falou, é desse que eu gosto. Irmão, desculpa, irmão. Eu sei que é duro falar, mas a pessoa não está enganada. O dia que ele for no médico, o médico vai falar, você fuma? Fumo. É isso. Você está com a cirrose, você bebe todo dia. É isso. Se faz mal para o corpo, imagina para a alma. O irmão Brando, numa mensagem, ele diz o seguinte, irmãos, que se um homem muito sábio, o diabo é mais sábio que ele. O diabo coloca um homem no cigarro, depois do cigarro ele vai para a maconha, da maconha ele vai para a cocaína, da cocaína ele vai para o túmulo. Mas o irmão Brana diz que se aquele homem for sábio o suficiente para permanecer no cigarro e não ir para a maconha, o diabo permanecerá com ele no cigarro até o dia que o câncer o pegar. Porque o diabo tem tempo, irmão. O diabo não é sábio por velho, ele é sábio porque ele é velho porque ele é sábio, ele foge de Deus tem hora. Ele não vai atropelar o tempo dele, irmãos. Mas o tempo dele já está determinado. Então os santos mártir e os 144 mil, 6 e 7, olha lá, aonde que está? Era da igreja. Capítulo 8. Você vê, o primeiro selo abriu todos os selos, né? O quinto selo, almas debaixo do altar. O sexto selo abre as tribulações, não é? Para juntar os 144 mil e os tribulacionais lá, os nossos irmãos denominacionais. Nós não entramos na tribulação, tá, irmãos? Por quê? E aí é que é o perigo. Nós estamos correndo mais risco do que o denominacional, tá? Explico por quê. Aqueles que foram participantes de uma grande luz e voltaram a cair, não resta mais salvação para eles. Porque não pode crucificar Cristo novamente. Então aquela pessoa que recebeu o profeta, que tomou ceia verdadeira, que tomou batismo verdadeiro, que caminhou na santidade verdadeira, se ele não entrou, desculpa, irmão, nem na tribulação salva. Por isso que Jesus falou, as prostitutas e os publicanos passarão na frente de vós. Os fariseus que ficavam no templo, que lavava as mãos 10 vezes para comer, e toda aquela moagem, desculpa eu falar, Jesus falou para ele, os prostitutos e os publicanos passarão à frente de vós, porque vocês participando da grande luz, vocês rejeitaram. Então a mensagem que se cuide, porque como o pastor tem aquele banner que ele coloca aqui de vez em quando, gera gêmeos. O mesmo ventre gera gêmeos. Vê que espírito que você está, se você é Esaú ou se você é Jacó. Então, muito cuidado. Apocalipse 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Capítulo 8. Silêncio. E aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Esse silêncio no céu, irmãos, é aqui, ó. É o arrebatamento da igreja. É ouvir a porta no céu
a voz como de trombeta que chamou, subi cá. O sétimo selo ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o minuto, nem o segundo, nem nada. É o dia em que Jesus vem como ladrão, igual o raio. Sai aqui, brilha lá e acabou. Você só escuta o barulho depois, já era. Já caiu. E o quarto não está aqui? O arrebatamento que ninguém sabe nem o dia nem a hora, que vai ser os irmãos transformados, os mortos ressuscitados, nós vamos subir, é o 4, a porta aberta no céu, que está dentro da era da igreja, irmãos. Depois vem capítulo 9, eu marquei aqui, trombetas. As trombetas é o quê? Capítulo 9, ó. Trombetas. São as pragas, irmãos. As pragas das trombetas vão cair aonde? No sexto selo, na tribulação. O sexto selo está onde? Dentro das eras da igreja, irmãos. Apocalipse 9 está dentro do 2 e 3. Eu falei para vocês que 2 e 3 é a chave. A era da igreja, a revelação de Jesus Cristo é a chave. Capítulo 10. O livrinho. Um anjo veio, colocou o pé no mar, colocou um pé na terra, pegou um livrinho, a voz falou, vá lá, toma o livrinho e come-o. O homem foi lá, não foi, João? Comeu o livrinho, era doce na boca, amargo no céu. O que foi dito em Apocalipse 10, irmãos? As trombetas, irmãos, nós vamos chegar lá na frente, que é as mesmas taças da ira, tá? Ó. O anjo que estava lá, com um pé no mar, outro na terra, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Tá? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirão os mistérios de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas. Amém? Apocalipse 10 cumpre aonde? Dentro das eras, irmãos. Nos dias da voz do sétimo anjo, está onde? Era de Laodiceia. Quem é? Irmão Brana. Ele está onde, irmãos? Era de Laodiceia, não é a terceira? Apocalipse 3. E a voz no céu que eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. A igreja, que é João, foi até esse homem com o livrinho, que no fundo é Jesus Cristo, porque a revelação é dele, ele só deu o anjo para testificar a igreja, a mensagem não é do irmão Brana. Deus deu a mensagem ao irmão Brana para ele testificar a igreja, mas a mensagem não é dele, a mensagem é de Jesus Cristo, irmão. Ele cumpriu a parte dele, foi um homem fiel, como Paulo cumpriu a parte dele. E Jesus Cristo é a mensagem, Jesus Cristo é a revelação. E fui ao anjo dizendo, dá meu livrinho. E ele disse-me, toma-o e o come. E fará amargo em teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Irmãos, quando você descobre Jesus Cristo, não é maravilhoso? Meus pecados são perdoados. Eu tenho cura. Eu tenho libertação, eu tenho vida eterna, que coisa doce, que coisa maravilhosa, mas eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, tenho que parar com isso, tenho que reverter aquilo. Não é o amargo? Ah, mas eu gosto tanto disso, mas tem que largar. Eu gosto tanto daquilo, tem que largar. Gosto tanto de fazer isso, tem que largar. É. Mas pelo outro lado é doce, você tem vida eterna. Se tem úlcera no estômago, Deus sara. Se você tem problema nos ossos, Deus sara. Se tem problema nas vistas, Deus cura. Eu sou o Senhor que te sara. O Deus curador. Ah, eu tenho morte, meus parentes estão tudo mortos. Estou sozinho. Os seus parentes estão na eternidade esperando, irmãos. Irmãos, o irmão Henriquinho, eu posso vê-lo assentado conosco. Todos os irmãos, irmã Maria Melo, está sentada conosco. Na outra dimensão. Jesus, quando ressuscitou, irmãos, ele tinha duas dimensões. Você vê o pastor pregando isso. No primeiro dia da semana ele aparecia para nós, vamos dizer assim, os vivos, e no resto da semana ele ficava na outra congregação. Agora nós não crê que os irmãos estão salvos?
O irmão Brando um dia dormiu, ou ele estava lá no travesseiro assim, escorado na cama, aí ele não sabe se dormiu ou se foi arrebatado. Ele chegou no céu e viu um monte de gente. Novo, né? Tudo bonito, uns homens bonitos, novo, todos os rapazão lá, as meninas tudo bonito, uns cabelão, tudo arrumado, vestido de branco, andando para lá e para cá. Ô, irmão Brando, como é que você tá, irmão Brando? Tudo bem, irmão Brando? Todo mundo abraçando ele. Ele falou, mas rapaz, quem que são esse povo? Não conheço ninguém, todos os povo novo, nunca vi. Aí aquele espírito veio e falou para ele, não, esses são todos os Brana. Ele falou, mas Brana, mas eu não conheço esse povo, tudo isso aí é meu parente? Ele falou, não, são aqueles que entraram pela sua mensagem. Que não é a mensagem dele, é a mensagem de Jesus Cristo, deu para ele, para testificar a igreja. Então a irmã Delcíria estava lá, o irmão Josnel estava lá, mas o irmão não tinha morrido ainda, mas ele não viu ninguém morto, ele viu gente viva, irmão. Ele viu as pessoas do passado, do presente e do futuro, que entraram pela sua mensagem, a revelação de Deus, na voz do sétimo anjo. E lá estava o pastor Domício, estava o pastor Degomar, com as suas igrejas, estava o irmão Carlos com o irmão Darcy, estava eu com a minha esposa. Eu acho que a minha esposa sai perdendo, que hoje eu acho que eu estou um pouco mais bonito do que quando eu estava com 17 anos, que eu era magro igual um fiapo, mas eu creio que Deus vai me dar um jeito de não ficar nem feio nem bonito, tá bom? Nós vamos estar lá, nós já estamos lá, irmãos, o profeta viu nós lá. Aí a pessoa fica lá, mas eu não consigo, não sei, eu tenho dúvida. Esquece isso, você está lá. Você não crê na mensagem do sétimo anjo, irmão? E ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. É o que nós temos feito. Nós temos pregado a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Só que nós estamos no ministério de 10:11. Nós é que estamos pregando mais uma vez a povos, nações e línguas. Está espalhado em toda a terra. A mensagem do sétimo anjo. Se as pessoas aceitam ou não, não é problema nosso. Nós estamos cumprindo o que a Bíblia falou para nós cumprir. É necessário pregar mais uma vez. Até quando, Senhor? Até o dia que eu vier, ué. Quem está com preguiça, então não prega. Apocalipse 11. Moisés e Elias, as duas testemunhas. Ó, Apocalipse 10, né? Sétimo anjo, certo? Apocalipse 11, não vai cair, hein? Apocalipse 11. As duas testemunhas, as duas oliveiras. Irmãos, Apocalipse 10, né? Está aqui na era da igreja, Laodiceia. Nós não estamos repetindo na era de Laodiceia a pregação do profeta? Está na era da igreja. Apocalipse 11, as duas testemunhas. Para quem? Moisés e Elias, que volta para pregar aos judeus, não é? Os 144 mil selados. O Apocalipse 11 está onde? No 7, a repetição do 7. Que está onde, irmãos? No 2 e 3. No final da era da igreja, no 6º selo que está aqui dentro. Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Aí já é Israel fugindo no deserto por causa de Jesus Cristo e o diabo querendo pegar o Filho de Deus. Você vê que aí faz uma pausa, é a mulher e o dragão. Que as pessoas falam, a igreja é Maria, não sei quem, não. É Israel no deserto. Irmãos, de onde que Jesus veio? Quando aquela mulher perguntou para ele, os nossos pais adoram no monte, os vossos pais adoram no templo, aonde que tem que adorar? O que Jesus fala? A salvação vem dos judeus. Jesus veio da onde? Dos judeus, da tribo de Judá. Embora não fosse homem físico, filho de Deus, de um homem físico. Mas ele veio dentro dos termos de Deus. Era Israel e a igreja gerando o Filho de Deus. Irmão, quanto que Israel foi perseguido até cumprir a vinda desse menino? Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Essa é a nação de Israel. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Né? Você vê, uma virgem lhe gerará um filho. A promessa foi para Israel. A semente da mulher pisará a cabeça da semente da serpente. Estava grávida com dores de parto e viu outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que não é o Satanás caindo? Ó.
descendo e perseguindo, com sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu. Isaías lá desceu do céu, trazendo as estrelas. Quem era? Satanás. E você sabe a história. Israel, quando Jesus veio, para você ter uma ideia, Israel foi tão perseguido que quando Jesus veio, estava no cativeiro romano, irmão. Tanto que veio a ordem para matar. Aqueles homens viram a estrela no oriente, o sinal no céu. Chegaram para o rei e falaram: ó, nasceu o rei dos judeus, porque nós vimos a estrela no céu. E nós temos profecias. Profecia de Adimá. O que houve à noite, guarda, o que houve à noite. Quem quiser ver, vem e veja. A estrela no oriente, a estrela no céu. Os magos do oriente vieram ver. E o rei chamou os conselheiros, os sábios, os pastores, os bispos. Olha, esses homens vieram de longe, disseram que tem aqui. Aonde que ia nascer o Nazareno? Olha só, irmão. É em Belém. Não era para todo mundo ir lá ver, irmãos? Esses bispos, esses sacerdotes, esses profetas, não tinha que pegar esses 3 homens lá em Belém para ver? Não, eles falaram: ó, faz o seguinte, vai lá ver e depois vocês vêm aqui me avisar, porque aí eu já degolo. Então a mulher e o dragão é Israel, a igreja. Vamos adiantar, irmãos, que a hora já deu, hein? Apocalipse 13, as bestas do mar e da terra, vocês sabem que é o poder de Roma e o poder dos Estados Unidos. Ó, as 2 bestas. Essas 2 bestas comandam onde, irmãos? Não é dentro das eras da igreja? Quando é que surgiu a besta do mar? Era de Pérgamo. Que comandou tudo isso aqui, ó. Perseguição. Quem perseguiu os cristãos na era de Tiatira? Não foi a igreja? A própria igreja? A besta que saiu do mar. A besta que sai da terra. Político, poder político, militar e também poder religioso. Estados Unidos. Quem é que foi em taxação em todo mundo para não comprar? Quem é que governa por juro, por dinheiro? Irmãos, eles homens bloqueiam um país. Ninguém pode comprar nem vender para esse país aqui. Não pode. Eles fizeram isso com o Brasil aqui, ó. Esse ano. Taxa não sei o quê. Taxa o boi, taxa o café, taxa não sei o quê. Está aqui no Apocalipse 13, irmãos. É que o Brasil conversou lá, né, e tal. Agora não, então tira. Porque não está no tempo também ainda. Mas já não está dando sinal? Você acha que se não pudesse fazer, ele não tinha feito, irmão? Ele fez. Eles tiraram porque eles quiseram. Mas lá no tempo do fim vai ser pior. Você não vai poder nem comprar, e nem beber, e nem nada. Se não tiver debaixo da ordem deles. Apocalipse 14. O cordeiro e seus remidos. Você vê, repetição do cordeiro, a noiva, os remidos, não é o mesmo capítulo 7, que era o mesmo capítulo 10, não está na era da igreja, irmãos? O arrebatamento, a subida, tribulação. Capítulo 15 e 16. Ó, o 15 e o 16, eles são as taças da ira de Deus. Que é o quê? Pragas. Que é o quê? Que é as trombetas. Se você ler as taças e comparar com as trombetas, é a mesma coisa. E é onde? Tribulação, 6º selo. 6º selo está onde? Nas eras da igreja, irmão. Está vendo como é que não tem como fugir? Capítulo 17. Queda da Babilônia. Que é a queda espiritual dos reinos humanos aqui. Quando Cristo vier para assentar o milênio, que acabou tudo. Que aí não tem mais para onde fugir, irmãos. Que eles vão ser queimados. Acabou a glória deles, as igrejas deles, os governos deles, os poderes deles, os dinheiro deles, os prédios deles, tudo deles. É a queda da Babilônia. Capítulo 17. Vai acontecer aonde? No fim da tribulação. Porque na verdade, irmãos, a tribulação eles vão estar reinando, matando todo mundo. Mas no fim da tribulação, Cristo desce com os seus remidos e queima tudo, irmãos. Ninguém mais vai ter nada desses ímpios. E o 17, que é a queda da Babilônia, vou colocar aqui um Q e um B. Queda da Babilônia. Acontece no fim dos 3 anos e meio. Das 2 testemunhas. Que está onde as 2 testemunhas com Israel? 6º selo. O 6º selo está onde? Dentro das eras da igreja. Capítulo 18. A queda das nações que adoraram a besta. Ou seja, o 17 e o 18, aqui é a besta do mar, aqui é a besta da terra, é a queda delas duas,
que está no sexto selo, na tribulação, era da igreja. Capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. 3 anos e meio da noiva na ceia das bodas do Cordeiro, não é? Apocalipse 19. Apocalipse 19. É a bodas do Cordeiro. Irmãos, que hora que ocorre as bodas? Não é no Apocalipse 8? Silêncio no céu, arrebatamento. O silêncio no céu não está no capítulo 4, sub cá. O capítulo 4 não está onde? Não está na era da igreja? Você vê como é que não tem jeito, irmão? Apocalipse 20. Milênio e julgamento do trono branco. Trono branco. Julgamento daqueles que não subiram por causa da tribulação, não estão na noiva, mas eles serão julgados pelas obras. Aqueles que deram um copo de água a um desses pequeninos jamais perderão sua recompensa. Irmãos, pensa no vácuo. Quando Jesus morreu, ele cumpriu ali, salvou todo mundo, não foi? Dali para frente foi pregado o evangelho de Cristo para todas as nações, e era e tal. Eu pergunto para vocês, esse povo que estava no período de Malaquias, preste atenção, até Jesus, os gentios, quem é que pregou para eles? Quem é que ensinou para eles que viriam? Se nem o judeu estava crendo mais. O judeu esqueceu Malaquias, estavam comprando bode e bezerro, fazendo uma coisa mecânica, um culto mecânico, tanto que quando Jesus veio, eles nem receberam, porque eles já tinham esquecido as profecias. Nesse período, como é que esses homens iam ser salvos? Não tinha ceia, não tinha batismo, não tinha Jesus, não tinha Paulo para explicar nada para eles. O Israel estava disperso, estava no cativeiro de Roma. Como é que esses homens iam ser salvos, irmão? Então então desse período para cá, ninguém salvou ninguém, condena todo mundo. Irmãos, esses homens vão ser pesados pelas obras. Índio na Amazônia, que vive lá isolado, nunca viu nem homem branco. Os aviões passam e tiram foto deles, e é proibido chegar perto deles, porque estão vivendo daquele jeito desde o princípio. Deus vai lançá-los no inferno, irmãos? Se Deus não mandou ninguém para pregar lá, que culpa aqueles índios têm? Deus vai salvá-los pelas obras. Viveram pela natureza, caçavam, não depredavam, não matavam, não faziam mal a ninguém. Vivia lá matando um boi para comer, tomando uma água no rio, pescando um peixe para comer, vivendo lá, desculpa, irmãos, tudo nu. Não vê pecado em andar nu. Hoje a gente não pode ver uma mulher com uma saia curta, já tem desejo do inferno. Eles andam nu e não tem nada. Eles são mais inocentes do que nós, tendo o evangelho na mão. Então eles vão ser pesados as obras diante do trono branco. Ah, mas então se eu não crer em Deus, mas eu vou ser bonzinho, mas você já sabe que Deus existe. Você já ouviu falar de Jesus, só que você rejeitou. Aí não adianta ser bom nem mal, você rejeitou Jesus. Aí complica, né, irmão? Como é que você quer comparar você com um índio lá que não sabe nada? Você sabe, mas você não quer. O outro lá nem sabe. Trono branco. Apocalipse 21. Novo céu e nova terra. É depois do milênio, irmãos. O novo céu e nova terra sobe, porque nós não vamos ficar vivendo nessa terra aqui. Ah, mas ela não vai ser limpa? Vai, mas isso aqui acaba, irmãos. Mesmo limpa, a terra acaba. Isso aqui tem um tempo para acabar. Isso aqui tem um tempo para acabar. Isso aqui tem um tempo para acabar, irmãos. Nós vamos para um lugar onde é eterno. Não tem tempo, é outra dimensão. É como se nós estivéssemos aqui na dimensão do tempo, passou para cá, não tem mais tempo. Porque não adianta você ter vida eterna num lugar que tudo acaba. Você fala, haja um pé de maçã. Daqui 6 meses o pé de maçã está morto? Que adianta? Tudo tem que ter vida eterna ao seu redor. Novo céu e nova terra. E Apocalipse 22, o rio da vida, que tem corrido para nós o tempo todo, irmãos. Esse rio da vida, na verdade, que sai do trono de Deus, é Jesus Cristo. Que saiu do trono de Deus e se derramou em todas as eras da igreja para nós. Irmão, nós subiremos para encontrar com esse homem, Jesus, nos ares. Para ficar lá provando um pouquinho, numa dimensão abaixo ainda,
na ceia das bodas do Cordeiro, para vir reinar aqui nessa terra no milênio. Mas o melhor mesmo é depois do milênio, quando você assentar no trono dele mesmo lá, irmãos. É como você vai voltar ao seu original antes do haja luz. Nós seremos um com ele, como ele é um com o Pai. Irmãos, isso é um mistério tão grande, que a igreja não consegue ver Jesus em Deus, e Deus e Jesus vai ver nós. Por isso que eles falam, eu não creio nessas coisas aí, esse povo tudo vai virar um só, nem Jesus. Eles não conseguem nem ver que Jesus estava no Pai, e o Pai estava nele, quanto mais ver nós. Só que eu vejo cada um de nós em Jesus, porque é assim que a Bíblia fala. Vocês serão um comigo, como eu sou um com o Pai. É uma unidade perfeita. Para terminar, irmãos, é como o pastor fala. Uma coisa é um saco de batata, né, pastor? Isso é união. Você tem um sacão de batata amarrado pela boca ali, cheio de batata dentro. As batatinhas tudo unidas. Mas quando você pega aquelas batatas, amassa elas, joga o leite ali, a manteiga, faz um purê de batata e põe no prato, aí é uma unidade, que você nunca mais consegue separar aquelas batatas de novo uma da outra. É assim com nós. Nós aqui estamos unidos. Nós estamos unidos em torno de uma mesma fé. Mas nós seremos uma unidade perfeita com Ele, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Irmãos, é só isso. Isso aqui, ó, esse emaranhado de coisa que ficou tudo bagunçado aqui, é o Apocalipse. É a Bíblia todinha cumprida em nós. Basta crer, irmão. Amém? Não tem para onde fugir. O livro de Apocalipse está quase no fim. Só falta agora o 6º e o 7º selo, irmão. Porque essas coisas aqui, ó, tudo acontece dentro do 6º e 7º selo, irmão. Não tem para onde fugir. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai santo, o Senhor se revelou à sua igreja, Pai. Desde o princípio da criação, no haja luz, o Senhor é o nosso primogênito. O Senhor sempre foi o mesmo Deus, o primeiro e o último, o autossuficiente, o todo-poderoso, o nosso Pai, o nosso Criador. Pai amado, o Senhor nos deu o caminho de escape do pecado, da morte, Pai, através da revelação de Jesus Cristo à tua igreja. E nós somos gratos, Pai, porque este Jesus, esse primogênito da criação, ele subiu, Pai, mas ele se derramou no Pentecoste sobre nós, repartidos como língua de fogo, nos dando o selo do Espírito Santo, com curas, com libertações, com restauração de força, Pai, com posicionamento. Pai amado, tenha misericórdia de nós, Pai, e segura a nossa mão, como o pastor costuma dizer aqui, que Deus segura a mão da sua noiva agora, Pai, e não deixa nós se perder, Pai, com tanto conhecimento. Não adianta, Pai, se nós tivéssemos toda a ciência da terra, se dessemos o corpo para ser queimado, que tivéssemos todos os tesouros da terra, que falássemos língua de homens e de anjos, se não tivermos o teu amor em nós, Pai, nós não somos nada. Tenha amor por nós, Pai, tenha misericórdia de nós, dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, e ajuda nós, Pai, e aceita o nosso agradecimento neste ano de 2025, um ano que está acabando, Pai, um ano que está no fim, mas o Senhor nos guiou até aqui, o Senhor nos segurou até aqui, o Senhor sustentou nossos lares, o Senhor recolheu quem tinha que recolher, o Senhor permaneceu aqui em vida quem tem que permanecer, porque Paulo fala que o viver é ganho, o morrer é lucro, melhor estar com o Senhor, seja aqui ou seja lá, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Pai, nós te pedimos em unidade e igualdade de espírito, Pai, porque nós somos aqui todos iguais, do púlpito até a porta, em uma só fé, em uma só unidade, crendo em um único e verdadeiro Deus. Nós te pedimos, Pai, continua abençoando os teus filhos no ano que começará agora, Pai. Não se esqueça de nós. E, Pai amado, se o Senhor quiser voltar, se for da tua vontade, nós estamos aqui te esperando, Senhor, de braços abertos, para sermos transformados e encontrar com o Senhor nos ares. Mas se for da tua vontade que nós permaneçamos aqui, que nós permaneçamos em santidade, em vida eterna, com teus anjos acampados ao redor, clamando por curas, por libertações, Pai, sustenta os teus filhos, sustenta o tabernáculo Monte Sião, Pai, abençoa cada um de nós, cada filho e cada filha de Deus em toda a terra, e tenha misericórdia dos teus filhos. Pai amado, nós te agradecemos por tudo nesse ano, e agradecemos pelo que ainda virá, porque nós somos filhos da promessa, e a promessa é
a bênção da vida eterna. Aceita o nosso agradecimento essa noite, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, para terminar, para nós irmos embora para casa, vamos cantar só a primeira